Bem-vindo ao nosso canal Questão de Casamento. Eu sou o Ivo da Neia. E eu sou a Neia do Ivo. Já estão cansados, né, de ver isso, né? Vocês vão ouvir muito. Bem, nós vamos dar continuidade falando do nosso namoro em casa. Só que tem um porém, pessoal. O pai da Neia era alcoólatra. É verdade. Você lembra bem? Um dia que eu estava namorando com você, estava lá na sua casa já, e bateu na porta, eu fui atender, e ele caiu. É, A hora que eu abri a porta, meu sogro caiu nos meus pés, cara. foi. De tão bêbado que ele estava. Verdade. E como que vocês agiam bem? Como que era a situação de vocês com ele? Então, é muito difícil, né? Lidar com pessoas, principalmente sendo pai, né? Com vícios em casa. Não é fácil. Não é fácil, principalmente que naquela época também ninguém na minha casa era convertido, ninguém conhecia Jesus, ninguém conhecia a palavra de Deus. Então a gente tinha que agir por nós, o nosso pensamento, né? Mais ou menos a direção do que é certo e do que é errado. Ainda bem que naquela época a gente ainda tinha essa questão de honrar o pai. Eu sempre tive muito isso, mesmo não conhecendo a palavra, que eu não conhecia na época, eu tinha muito de honrar meu pai, independente de como ele era. Né? Se ele falasse que não era para sair, eu não saía. O que ele dava de direção para mim, eu sempre achava que era o melhor para minha vida. E isso porque eu não conhecia a palavra. Né? Então, independente dele ser da forma que ele era, eu honrava ele. Teve um dia que eu cheguei para namorar a Neia, foi num sábado. Eu tinha acabado de chegar às 7 horas. Dali 2 minutos, ele chegou também. Foi. Ele chegou e já falou, vamos todo mundo dormir, vamos todo mundo dormir. Era 10 para 7, né, Ivo? Era 7 horas. 7 horas, né? 7 horas, a hora que eu chegava para namorar você de Isso, sábado. Verdade. Aí logo em seguida ele chegou. Ele chegou. Ele chegou, vamos todo mundo dormir, vamos todo mundo dormir. Aí a mãe da Né falou, Crispim, mas é 7 horas da noite ainda. Não, mas vamos todo mundo dormir, não quero nem saber. Vamos todo mundo dormir. Aí a dona Quitéria falou assim, mas ó rapaz, aí o rapaz tá aí pra namorar, não sei o que. Ele vai embora, Foi. não quero nem saber, ele vai embora e nós vamos dormir. Nossa. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Aí eu falei Naquele pro dia Ivo, nós aí eu não namoramos. acreditei. Eu falei, pai, mas deixa ele aqui. Não, vai dormir, aquilo que eu falei pra vocês. Eu sempre ficava meio assim, né? Principalmente quando ele tava meio, né? Que ele tava bêbado. Então, aí quando ele falou isso, nossa, eu fiquei muito nervosa, muito brava, porque eu queria, né? Ele tinha acabado de chegar. E eu, não, mãe, pelo amor de Deus, fala pra ele, não sei o que. Minha mãe, não, mas eu vou fazer o quê? Ele tá falando pra ele ir, senão você já viu. Aí eu peguei e fiquei, aí o Ivo, não, né, calma. Fica calma, que eu vou embora, amanhã eu volto, né? Até nisso ele também foi prudente. Ele falou, eu volto amanhã, né? E fica tranquila, que eu entendo a situação. Aí ele foi embora, virou as costas e foi embora. Aí no outro dia... E eu falei pro meu pai, porque eu fiquei falando, questionando ele. Eu falei, pai, mas o rapaz acabou de chegar e não sei o que. Mesmo depois que o Ivo foi embora, eu ainda fiquei tentando argumentar com ele. Né? E aí eu mostrei pra ele a minha tristeza. Eu mostrei que eu fiquei chateada e fiquei triste. Mas mesmo assim eu fui pro meu quarto. E no outro dia, domingo, de manhã, para minha surpresa, o meu sogro aparece lá na minha casa. Pedindo desculpas. Né? E naquele dia também, como eles tinham comprado uma casa lá em São Mateus, ele veio, me pediu desculpa, mas também logo em seguida já pediu para me ajudar eles a carpir o mato que tinha lá no quintal da casa. Agora só você pediu desculpa. Que eles tinham que mudar, né? E tinham que limpar a casa. Eu falei, não, tudo bem, eu vou lá com o senhor, não tem problema nenhum não. Aí nós fomos lá, passamos o domingo inteiro lá limpando a casa, mas ele reconheceu que tinha errado, né? Tanto é que no outro dia, bem cedo mesmo, até estranhamos, né?
dele estar batendo lá na porta de casa, estava até dormindo ainda, era 8 horas da manhã. E ele foi lá pedir desculpas, né, por tudo que por tudo aquilo que aconteceu, né, na verdade. E assim, né, a gente, as pessoas que bebem, geralmente eles no bar, você sabe como que é o papo em bar. E ali, então muitas vezes eu tive que ouvir que eu não era homem, porque se fosse homem tinha que ficar em bar, tinha que ficar bebendo. Muitas vezes ele dava essas indiretas, sabe? De que eu não bebia, então por causa que eu não bebia não era homem. Essas coisas de papo de bar, né? E a gente tinha que engolir isso. E relevar, né? Relevar essas coisas, né? Porque a gente entendia que ele realmente estava... Ele alterado, era alcoólatra, né? Alterado, então eu jamais iria discutir isso com ele, né? É verdade. E assim foi, gente. Inclusive ele morreu, né? Morreu novo, com 58 anos de idade, por causa da bebida. Ele falou que ele preferia morrer do que deixar de beber, do que parar de beber. Exatamente. Né? E no fim, porque aquilo que a gente declara com a nossa boca, né, você profetiza no mundo espiritual, né? Você profetiza, você põe nesse mundo, né, aquilo que você externa com a sua boca, aquilo que você quer que aconteça. E acaba acontecendo. E foi o que aconteceu com ele. Ele acabou com 58 anos, né? Deu uma cirrose nele, não aguentou e veio a falecer. Então aí a gente tem uma questão aí de casamento, que será que os pais são exemplos a serem seguidos? Exatamente. Né? Então quando você, principalmente você, o casal que namora em casa, você vê os exemplos que os pais estão dando, né? Inclusive lá em Colossenses 3:21 diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Verdade. Né? Há filhos que podem ficar desanimados com a situação, né? De ver que a pessoa, no caso seu principalmente, né? No caso mais da menina, porque o rapaz vai namorar na casa dela e os pais são alcoólatras, ela pode ficar envergonhados, pode ficar, né, desanimados até. Sim. Né? Revoltados, né? Revoltados. Pode revoltar. E às vezes acaba até se envolvendo também com vício por conta disso, né? Exatamente. Acaba se envolvendo com vício por conta disso. Ou acaba entrando no... como nós fizemos a pergunta aí, acaba também não sendo exemplo porque o pai e a mãe não é. Então, fala, eles não são exemplo para mim, também não foram exemplo para mim, então também eu não tô nem aí, também não vou ser exemplo, também vou fazer o que der na telha. Né? O que os pais faziam, né? Mas, exatamente. Às vezes até para, por exemplo, machucar os próprios pais, né? Porque eles esperam o que dos pais? Eles esperam que os pais sejam aqueles exemplos, eles esperam que os pais, as pessoas gostem, que as pessoas falem, né? Que são ótimos, bem, falem bem, que são bênção, que são exemplos a ser seguidos, tal. E aí, de repente, quando vem ao contrário, então tem muitas pessoas que se revoltam, tem muitos filhos que se revoltam, né? E acabam que nem no outro vídeo, não falar, eu vou pedir nada, namoro para ele, nada, eu vou fazer aquilo que eu quero fazer, justamente para machucar os pais, para atingir os pais, né? Por conta de não ter tido aquele acolhimento e aquele exemplo de pai, né? Segurança, né? Segurança, exatamente. Segurança. Né? Que geralmente a gente espera uma segurança dos pais. E quando eles fazem ao contrário, que às vezes tem filhos hoje em dia, que às vezes eles é que tem que ser os pais dos pais. E nesse caso aí, imagina se eu gostasse um pouco de bebida. Então. Eu já ia embarcar, né? E pra já ia embarcar o meu sogro bebe, fica no bar, então, opa, é comigo mesmo, vamos também beber, vamos, né?
Mas com certeza, né, eu não aprovaria, porque ela já tinha esse exemplo de casa, ela não gostava. Não gostava. E a minha nem mãe dela. E a minha mãe, todo mundo ela achava que ia ser bêbado também. A mãe dela tinha teve uma vez que eu cheguei no portão e falei, você também bebe, você não é bom pra minha filha. Ela nem bebia. Exatamente. Porque você vê, por causa dele, às vezes os outros bebem também. Então é complicado essa situação. Mas a gente soube levar, a gente soube administrar bem essa situação e passamos por esse teste, né? Mas a gente tem que ver realmente o que os pais estão fazendo de exemplo, qual o exemplo que estão dando para os filhos, né? Para que os filhos não tomem, não tenham exemplos a serem seguidos assim que nem o tipo do meu sogro, né? Infelizmente. Infelizmente, porque ele realmente preferiu a bebida do que a vida. É verdade. E isso foi muito marcante, isso foi muito triste nas nossas vidas. Por um lado ele era assim, mas ele também nunca, assim, ele era muito trabalhador, né? Trabalhava, sempre trabalhou em firmas muito boas, né? Mas só que por conta da bebida, muitas vezes ele deixava faltar algo em casa por conta de que ele ia direto com o salário dele pro bar, né? Aí tinha os amigos, né? Quando você tem dinheiro, você tem vários amigos, você tem um monte de amigos. E então, assim, eu usei esse exemplo para que eu fizesse ao contrário. Isso daí fosse aborrecimento para mim. Eu falo, jamais eu quero isso para minha vida. Jamais eu quero beber, jamais eu quero ter um vício. Pelo contrário, eu quero fazer ao contrário. Então eu usei isso fazendo ao contrário para o bem. Né? E graças a Deus que eu tive o Ivo, que também tinha a mesma índole, o mesmo tipo de pensamento, porque também ele teve também bons exemplos dentro da casa dele, né? E os pais dele também deram uma educação muito boa para ele nesse aspecto de honrar tudo, né? E então, graças a Deus que ele também entendeu e não usou isso e não deixou com que essas palavras atingissem ele. Então é isso que a gente fala para você, que hoje de repente está passando algo na sua casa, com seus pais, para que você entenda eles, para que você use isso, para que você não faça ou que você não queira atingir eles, pelo contrário, você mostre o contrário para eles. Que você está seguindo o caminho do bem, que você não quer aquele caminho que eles estão, mas jamais também ofendendo eles ou desrespeitando eles. Porque não era por conta, né? Não era por causa dele ser dessa forma que eu desrespeitava ele, não. Né? Eu via ele como meu pai, minha mãe, independente do que eles eram, eu respeitava eles. Então, assim, é o que eu falo para você hoje. Se você tiver algo dentro da sua casa, vício dentro da sua casa, pais que de repente não trazem o exemplo, que às vezes te entristece, te desanima, que te deixa para baixo, releva isso. Busque em Deus, busque no Senhor, busca algo na palavra, né? Fortalecimento em Deus, que você vai conseguir, porque que nem naquela época eu não tinha entendimento da palavra. Hoje eu posso falar isso para você porque eu entendo que realmente esse é o caminho de você buscar em Deus para você conseguir passar por essa situação, né? Hoje ele está dando essa oportunidade de nós estarmos fazendo esse vídeo aqui para vocês, justamente ele falando para você que está passando por essa situação. Busca ele, porque ele está vendo essa situação que você está passando. E você buscar e fazer uma oração a ele, pedindo pelos seus pais, o Senhor vai abençoá-los, né? O Senhor vai, e você vai ser abençoado por não desrespeitar também. E ele sempre vai estar colocando uma pessoa do teu lado para te ajudar, que vai ser anjos dele, que vai ajudar vocês. Isso aí. Bem, gente, a gente vai ficando por aqui hoje. Mas não percam o próximo, Exatamente. Que o próximo nós vamos falar sobre as brigas no namoro. Brigas no namoro.
Vocês vão ver só. E antes Quantas brigas. Quantas brigas. Que tipo de brigas que nós tivemos. Exatamente. E outra coisa, antes da gente terminar, dá o like aí. E se inscreva no nosso canal, né, Igor? Se inscrevam, comentem. Comentem. Tá bom? Comentem. Apertem o sininho lá. Eu sei que vai estar ótimo, né? Clica no sininho lá para você receber os próximos vídeos que vão ser lançados, tá bom? Tá bom, mas fique na sequência, fica com a gente. Isso. Porque nós vamos chegar logo no casamento, no noivado. Né? E depois vem o casamento. Tá bom? Tá bom? Então um abraço. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Deus abençoe.